Oi, meu nome é Thiago, você está no canal NeoPythonic e no vídeo de hoje nós vamos continuar com o nosso estudo em Python, tudo bem? Então, relembrando, na última aula nós vimos como ler arquivos CSV, certo? Utilizando somente o Python, existem outras maneiras, utilizando a biblioteca Pandas, por exemplo, mas nesse primeiro momento nós vimos somente como ler um arquivo CSV utilizando o Python, tudo bem? Com aquele bloco de comando with open, ok? E no vídeo de hoje nós vamos ver como ler arquivos do tipo JSON, tudo bem? Então, arquivos do tipo JSON, hoje em dia, eles são bastante utilizados porque eles conseguem armazenar uma complexidade maior de dados do que o formato CSV. Além disso, eles são utilizados, por serem leves, a transmissão de dados web. Então, quando você está trabalhando com dados que vêm de diferentes locais, é muito comum você ter esse tipo de dados, tudo bem? Seja para enviar, para salvar algumas coisas, ou até mesmo para fazer machine learning ou análise de dados. Existem também algumas coisas envolvendo blockchain, que se você ver a construção desse blockchain, você vai ver que é muito similar também a um arquivo JSON, porque ele usa dicionários. Não que seja, mas ele é similar, ok? Então, antes de nós irmos para o VS Code, eu vou pedir para você se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, ativar o sino de notificações, deixar seu like, enviar para mais alguém que queira aprender Python. Eu vou deixar a playlist com as aulas passadas aqui para vocês, ok? Então, agora sim, vamos para o VS Code. Então, eu estou com o VS Code aberto aqui já, com o ambiente virtual ativado na aula de hoje, e nós vamos começar com arquivos JSON. Eu tenho aqui, para mostrar para vocês, esse dados clientes.json. Então, você vai perceber que a estrutura deles, eu tenho aqui abrindo parênteses não, colchetes e tem uma chave. Então, em Python, nós já vimos com a estrutura de colchetes, certo? Então, ela vai ser lista. Então, eu tenho que aqui, vou olhando mais num modo Python, digamos assim. Eu tenho uma lista, então aqui eu tenho uma lista e aqui eu tenho um elemento da minha lista, certo? Uma vírgula, outro elemento da minha lista, uma vírgula e assim por diante. Então eu tenho que a, o, o arquivo JSON nesse formato, se você quiser entender ele, você pode entender ele como uma lista de dicionários, tudo bem? Então, sabendo disso, vamos começar lendo esse arquivo chamado dadosclientes.json, que JSON é uma abreviação para JavaScript Object Notation, tudo bem? Só para, como curiosidade, o que isso significa. Então, nós vamos utilizar o i with open, certo? Eu vou passar dados clientes.json. O formato que eu quero é o R, que eu quero ler, read. E aqui eu vou passar mais um parâmetro que é o encoding. Como esse arquivo está com nomes brasileiros, eu vou ter alguns caracteres especiais neles. Deixa eu ver se eu acho algum aqui no final. Eu tenho, por exemplo, João, eu tenho um caractere especial. Então, o meu encoding, ele vai fazer com que esses caracteres especiais eles não sejam ignorados ou não apareça um valor hexadecimal. Eu vou fazer
8 para que ele compreenda esses caracteres especiais, tudo bem? Então eu vou colocar AJ, porque eu estou lendo o arquivo chase, eu sempre faço isso, mas vocês podem colocar F ou até mesmo arquivo. E eu vou fazer dados JSON j.read, correto? Agora, se eu fizer Python now 31.py, eu não tive erro nenhum, certo? Agora vamos imprimir esse dados JSON para nós, para ver o que existe nele. Então perceba que imprimiu aqui uma lista de dicionários. É isso daqui que é o nosso arquivo, tudo bem? E como ele é uma lista, nós podemos fazer qualquer coisa que nós fazemos com listas com esse arquivo, tudo bem? Então eu vou carregar ele agora num formato que nós consigamos manipulá-los, que nós vamos usar dados. Daí eu vou precisar de uma outra biblioteca, que é a biblioteca JSON, dessa forma. E agora eu vou fazer json.loads dados JSON. Tudo bem? Então eu vou carregar ele no formato, em um outro formato para a gente. Então, que visivelmente não vai aparecer muito, mas com esses dados agora eu posso transformar eles em um data frame. Veja, import pandas as pd. Eu vou comentar esse daqui. E agora eu posso fazer df de dataframe, pd.dataframe e dados. Dessa forma. Agora eu vou fazer um print df.head para mostrar as 5 primeiras linhas do meu dataframe. Ele vai converter, por isso ele demora um pouco essa parte, ok? Vai converter de JSON para do formato que nós tínhamos para um data frame. Então aqui eu tenho. Perceba que ele pegou as chaves do meu data frame, por exemplo. Eu tenho a chave nome, a chave idade, a chave CEP e a chave carrinho. Ele transformou essas chaves em coluna, então colocou cada valor dos meus dicionários. Aqui eu tenho no meu primeiro dicionário eu tenho esse valor, no segundo dicionário tem esse valor. Ele conseguiu organizar esses valores de acordo com suas respectivas chaves. Então eu vou ter a coluna nome, a coluna idade, a coluna CEP, a coluna carrinho. E aqui ele adicionou esses dois porque eu já tinha salvo antes esse data frame, tudo bem? Que está aqui no caso, que eu faço essa conversão quando eu faço o JSON loads, tudo bem? Então, prosseguindo, nós vamos ver agora como adicionar um novo cliente. Então, para adicionar um novo cliente, eu vou pegar aqui só para não ter um erro. Então, eu vou fazer o seguinte, novo cliente, certo? Vai receber, e ele vai receber um dicionário. Por enquanto, isso é um dicionário. Então, eu vou colocar, sei lá, um nome. Ana, idade 32, CEP, eu vou só substituir aqui,
Como não tem um validador de CEP, ele vai aceitar qualquer coisa, tudo bem? E carrinho vou deixar como R$ 900. Dessa forma aqui. Então, aproveitando que o meu dados aqui agora é uma lista que eu posso manipular, basta eu fazer dados.append e novo cliente. Então, eu adicionei no final dessa minha lista de dicionários um novo dicionário, ok? Agora, eu vou fazer dados atualizados, que vai receber json.dumps, que ele vai fazer esse dumps a abreviação de dump strings. Ele vai fazer a serialização disso para o formato de strings para eu poder salvar no meu arquivo JSON, tudo bem? Então eu vou fazer dados e aqui eu vou passar insure_axe e eu vou passar ele como false. Não, vou passar ele como true, desculpem. Por default ele é false. E o que esse insure_axe faz? Faz com que sejam respeitados os caracteres especiais do meu dicionário. Então, por default ele é false, mas nós vamos colocar ele como true, tudo bem? Para que ele respeite esses caracteres especiais. Em seguida, eu vou abrir o meu arquivo JSON, o que eu quero salvar esse arquivo, dados que faltou isso, dados clientes.json, e eu vou passar dessa vez como W, porque eu quero escrever, certo? Encoding UTF-8 as J dj.write dados atualizados. Dessa forma aqui. Se estiver tudo certo, colocou aqui no final, Ana, 32, CEP e carrinho, tudo bem? E para deletar um arquivo JSON, nós podemos usar o del, certo? Eu posso transformar ele em um data frame ou num dicionário, capturo, faço del, dados, passo a variável que eu quero, nome, e João, por exemplo. Então ele vai apagar tudo que está como João do meu data frame. E então eu faço novamente esse procedimento aqui. Eu preciso atualizar os dados, salvar ele e funciona igual como um dicionário, como nós vimos lá quando trabalhamos com dicionários, tudo bem? Então, nessa aula eu vou ficar por aqui. O que eu tinha para passar de dicionários para vocês era isso, ok? Então, muito obrigado por terem assistido essa aula até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, dizer o que vocês estão achando. Eu pretendo na próxima semana começar uma nova parte do curso. Vou terminar o que falta e daí na aula na próxima semana pretendo com vocês começar a parte de programação funcional em Python, tudo bem? Então, novamente, muito obrigado e até a aula que vem.